Olá, meu nome é Natália e para o podcast de hoje eu entrevistei o meu pai, Francisco, de 57 anos, para saber a opinião dele sobre o rádio, como ele consome e histórias dele do passado, de como era a relação dele com o rádio. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude? E se você ouve rádio hoje em dia ainda? Na minha época de adolescente, nós só tinha um rádio, não tinha internet. Então o rádio para nossa época era muito importante, como é até hoje ainda. Ainda hoje eu escuto o rádio na parte de jornalismo, para escutar um jornal. Então na época o rádio para nós era tudo que tinha. Não tinha internet ainda, então a gente se valia de ver tudo pelo rádio. E como que você escutava antigamente, na época da infância, na juventude? Na época onde eu morava era um lugar muito carente, não tinha energia elétrica. Então o rádio era rádio a pilha. Aqueles rádios bem antigos, a gente comprava as 4 pilhas, botava no rádio e escutava o rádio na rádio a pilha ainda. Mas durava quanto tempo, mais ou menos, essas pilhas? A pilha durava 45 dias, 35 dias. Chamava a carga do rádio, que era as pilhas. Então até pra assistir jogo de futebol tinha sido pelo rádio. Tudo pelo rádio. Porque não tinha energia, então era difícil de a gente se deslocar para outro lugar que tinha televisão, tinha energia elétrica. Então era tudo no rádio. E do que você mais gostava no rádio antigamente? A gente curtia muito, além de futebol, tinha música, a gente ficava sabendo das notícias do mundo através do rádio. Porque não tinha televisão e o jornal era o jornal de rádio. E a gente ficava ouvindo. E você se lembra de algum programa antigo que passava no rádio? No rádio, antigamente, tinha muito programa de humor pelo rádio, né? Que era coisa de novidades. Tinha um programa na Rádio Globo do Rio, que a gente tinha muita frequência, chamava Turma da Maré Mansa. Era um programa de televisão, que depois virou programa de televisão, que era o programa de humor. Então era muito bom, era tarde, era 8 da noite, pra gente era tarde. Aí mesmo assim a gente assistia. E tinha canais regionais? Tinha as rádios locais, que tocavam as notícias, as músicas locais. E a gente também, a partir da noite, começava a entrar a frequência das rádios de São Paulo e Rio. Que é por isso que a gente torce muito para time aqui de Rio do Rio, por causa da frequência da Rádio Globo do Rio de Janeiro. E entrava muito bem lá no Nordeste, é onde a gente morava. Você se lembra de algum comercial, algum jingle que passava na rádio? Eu lembro do jingle que tinha da bebida Undenberg. Undenberg era uma bebida amarga que tinha, e era da Rádio Globo do Rio. Comercial local lá, não lembro não. Só lembro mais que marcou bastante esse comercial do Undenberg. Era uma bebida que tinha aqui em São Paulo e Rio, né? Não tinha nem lá, mas a gente ficava ouvindo pelo rádio. E o que mais te marcou ouvindo pelo rádio? Por exemplo, Copa, notícias? Acho que a Copa de 82 foi a Copa que um momento que marcou muito. E a ida do Papa João Paulo para o Nordeste, porque todas as rádios cobriam aquele evento, né, do Papa no Nordeste. Então era pelo rádio, televisão era mais difícil, não era difícil, não tinha televisão. E você se lembra como era o primeiro aparelho de rádio que teve? Meu pai tinha um rádio que a caixa dele era tipo de madeira por fora. Então eu lembro, só não lembro o nome da marca mais, mas era bem antigão mesmo. Você sintonizava ele, que era tipo tinha um botão, né, para você girar ele, para sintonizar as rádios. Sobre rádio atualmente, o que você costuma escutar? Ou se também escuta podcasts? Não, mas hoje em dia mais rádio mesmo eu escuto muito a CBN, que é o jornal de manhãzinho que eu trabalho, eu fui escutando. Ou futebol, quando eu não tô afim de ver na televisão. Quando não tem a televisão. Quando não tem televisão, eu assisto pelo rádio. Mas o rádio hoje em dia tá mais difícil, porque hoje em dia tudo é na internet, né? Você não precisa estar se preocupando de ouvir rádio. Apesar que a notícia chega primeiro pelo rádio. Quando chega na televisão, o rádio é por isso que o rádio nunca vai se acabar, porque é um canal de comunicação que é o mais rápido, é rádio. Foram essas perguntas, muito obrigada. Tchau, tchau.